Feliz sábado a todos. É o meu feliz sábado aos presentes aqui na igreja e também aos que estão nos acompanhando aí através do YouTube, né? Em especial a minha mãe, que é assídua, né? Principalmente quando ela fica ansiosa para ver. E às vezes quando eu não participo aqui, ela diz: eita, Edmilson, tu nem foi para frente. Então, ela está ansiosa, pergunta quase toda vez que eu vou lá, quando é que pode vir à igreja? Eu disse: fique calma, mãe. Quando a senhora for maior de idade, vacinada, né, então já pode vir para a igreja. É maior de idade agora. Por enquanto a vacina já está chegando. E com fé em Deus, todos que quiserem vir à igreja em pouco tempo, acredito que estarão congregando conosco. Marcelo, feliz sábado aí para você. E o que você achou aí do conteúdo da lição dessa semana? Pronto. Feliz sábado, Edmilson. Bom dia a todos. Bom dia a você que está em casa também. Deus seja louvado por sua vida, que Ele esteja aí na proteção de cada um de vocês, guardando-os, livrando do mal e também os conduzindo nos caminhos eternos e no estudo dessa lição. Pois bem, Edmilson, lição muito interessante, né? Caminho difícil, né? Caminho difícil que muitos de nós, às vezes, temos a tendência de escolher, né? Não só porque, assim, o caminho do cristão ele é difícil por natureza, certo? Mas, com Cristo, nós temos a certeza de um porto seguro, de um destino, de um futuro salvador, de um futuro com grandes recompensas. Só que a história que a gente estudou nessa semana, a respeito do rei Acais, a gente viu que foi um caminho difícil, um caminho cheio de erros, né? Que foi de escolha própria dele e do seu povo. Acais, ele teve uma grande oportunidade na vida. Não foram muitas as pessoas que receberam um convite de Deus para você pedir alguma coisa, né? A gente vê a história de Salomão, que Deus chega para ele e pede, dizendo que ele poderia pedir qualquer coisa, e teve poucos, né? E Isaías chega para casa e ele diz: olha, pede um sinal. Aí ele diz: olha, um sinal de que Deus pode proteger você e a nação. Não, eu não quero sinal, né? Na realidade é porque Acais ele tinha um coração muito obstinado para o mal e ele não queria pedir nada para depois não ter a desculpa, né? Ele preferiu seguir os seus próprios caminhos e um caminho que se tornou difícil. Sim, e nós também às vezes fazemos pedidos a Deus, né? E como você falou, o rei Acais ele não quis de certa forma ter esse compromisso. Exatamente. Né? É como se para ele fosse uma dívida. Isso. Né? Eu vou pedir isso a Deus, Deus vai me dar, mas eu vou ficar em débito com Deus. Ficar em débito. Mas Deus não é assim. Tem muita gente que não gosta de receber favor para não ficar devendo, né? Não, às vezes tem pessoas que são dessa forma. Então Acais ele tinha ele não queria ficar devendo consigo mesmo alguma coisa para Deus, porque ele estava determinado a seguir sua própria vontade, seus próprios caminhos. Né? Sem dever satisfação a ninguém, né? Exato. O verso diz, né? Esperei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Então, Isaías estava dizendo aqui que ele esperava no Senhor, porque mesmo ele tendo escondido o rosto do seu povo, porque o povo não quis, através da sua liderança, o rei Acais e outros lá, não quis a liderança de Deus, mas Isaías continuava esperando. Então não importa se as pessoas que estão à sua volta, que as pessoas que lhe circulam, as pessoas que você convive, preferem seguir um caminho mais fácil. Mas você tem que esperar no Senhor e saber que Ele vai sempre estar ao seu lado e que Ele vai lhe ajudar.
E isso, Edmilson, é questão de confiança, né? Se você sabe, eu confio em você. Nós temos uma amizade bem legal. Conquistado através de piabas. Também. Não, foi fortalecida, né? É fortalecida. Foi fortalecida através das piabas, né? É. Piaba frita, inclusive, já estou disponível aí. Tá certo. Depois da Piracema, veio isso? Depois da Piracema. Então, assim, tudo é questão de confiança, né? E, no caso, Isaías não, como é o nome do rei? Acais, ele preferiu escolher alguém, um outro rei, para se livrar de 2 outros reinos, sendo que Deus anteriormente já havia feito a promessa que tudo iria se resolver. E aí isso mostra que, mais do que nunca, que tudo em nossas vidas, hoje, estando fácil ou difícil, tudo é questão de escolha. Tudo é questão de você escolher em quem confiar. Se em Deus, se em seu trabalho, se em seus estudos, se em você mesmo. Falando em confiança, eu lembrei da história que a lição comenta aqui, da história da menina, né, que estava num dos bairros ali de Nova York, né, no Harlem, e o prédio em que ela estava com a média mais ou menos pelo 4º andar, mais ou menos, e o prédio estava pegando fogo e muita fumaça. O carro do Corpo de Bombeiro não teve condição de chegar próximo à janela que ela estava. E então os bombeiros trouxeram a rede, botaram embaixo, mas devido à fumaça não dava para ela ver a rede. E os bombeiros gritavam para ela saltar, né? Mas como saltar? Ela sabia que era muito alto e que não conseguia ver nada pela cortina de fumaça que tinha, né? E que na mente dela, que se ela pulasse, ela então não teria como escapar, né? Ela tinha medo da queda. Mas eles gritavam para ela saltar e nada. Foi quando o pai dela chegou, pegou o megafone e disse salte, né? E quando ela ouviu o pai dela dizendo salte, então imediatamente ela saltou. Por quê? Ela reconheceu a voz do pai. Ela reconheceu a voz do pai e confiou. Confiou. Né? Acima de tudo foi a questão da confiança. E quando eu vi essa história aqui, eu lembro de, às vezes, a gente, principalmente quando nossos filhos, você não faz mais isso, nem eu, muito menos, né? Quando eles são pequenos, a gente gosta de jogar para cima, né? Mas numa certa altura de confiança, né? Sim. A gente gosta de brincar dessa forma. Às vezes coloca ele numa certa altura e manda pular. Então a criança pula. E eu lembro de uma vez que eu coloquei, não lembro agora qual foi das duas que coloquei. Acho que era a Cássia, devia ser mais maneirinha, né? E é só que ela pulou antes de eu estar preparado, né? Porque ela confiava que eu estava ali embaixo. Mas não teve acidente, não. Foi só a questão de dizer que, às vezes, a criança, ela confia tanto no pai que ela salta cegamente. Então, quem dera nós confiássemos em Deus como uma criança confia no seu pai. Como aquela criança lá do Harlem, ela confiou na voz do seu pai e saltou. E ela saltou foi de uma forma assim tão relaxada que ela caiu, brincando, né? Numa altura de uns 4 andares, ela caiu na rede, não quebrou nenhum osso, não teve nenhuma uma distensão muscular, uma coisa parecida, porque ela caiu totalmente relaxada, confiando de que ali estaria segura. Muito bem. Isso nos mostra o quanto nós devemos pôr em prática essa confiança em Deus. Né? A grande questão é que nem sempre, pegando um pedacinho da história, que nem sempre a gente consegue reconhecer a voz de Deus. Por às vezes estar tão distante, por há tanto tempo não ter buscado ouvi-lo através da palavra. Né? Muito bem. Aqui o capítulo 7 de Isaías, ele continua comentando ainda. Essa parte da lição dessa semana, ela tem uma ligação muito forte com a lição da semana passada, né? Que era a questão dessa profecia do surgimento de uma criança, né?
de uma criança Manuel, como um sinal de que Deus haveria de proteger o seu povo. Disse, olha, você não pediu um sinal, mas mesmo assim eu vou lhe dar um sinal. Uma criança vai nascer de uma virgem, seu nome será Emanuel e tudo mais. Então, a profecia se cumpriu, né? Eu não sei de quem era essa criança lá, que esse nome Emanuel lá. Essa profecia ela se estendeu também a nós, já que Acaz não quis o sinal. Então haveria de surgir o Cristo, né? Que era essa criança que nos daria a certeza da proteção e do cuidado e da presença de Deus conosco em nossas vidas. Mas aí... E aí, Edmilson, também mostra a questão do tempo, né? Que fala que antes da criança pudesse escolher entre o que comer e entre os diferentes tipos de alimento ali, aquilo iria se cumprir, né? E aí essa profecia, como você falou, tem não só um significado, ela tem mais de um, né? Para o tempo, ali para a ocasião, para a situação que eles estavam vivendo, como também a respeito do nascimento do Emanuel, do Messias. Do Messias. Né? E ali mostra que, a partir daquele momento, o povo, de certa forma, ele estaria desgarrado, iria acontecer, né, as invasões e tudo mais, mas que mesmo assim Deus iria estar cuidando do seu povo, daqueles que se mantivessem fiéis a Ele. Exato. Então, essa questão aí do comer manteiga e mel, porque ele mencionou essa hoje não seria muito saudável, né? Você andar comendo só manteiga e mel, o colesterol ia lá para cima e a glicemia acompanhava ele. Verdade. Mas naquela época, a vida dos nômades era basicamente eles se alimentavam de leite, queijo, manteiga, mel, essas coisas, porque eles não plantavam, né? não colhiam. E aí, então, quando a Síria veio, o interessante é que essa profecia foi uma profecia muito rápida. Ele disse, olha, quando Acaz diz assim, olha, ele escolhe a proteção do rei da Assíria, porque tem os sírios, e às vezes a gente confunde, os sírios e os assírios. Então, os sírios, eles tinham se juntado com o povo de Israel, que era inimigo de Judá, né? Um pouco complicado aí, a gente tem que entender um pouco da história. Então, os sírios tinham se juntado com Judá, com Israel, para destruir Judá. E Judá, que era outra nação, ao invés de buscar a proteção de Deus, busca a proteção dos assírios. Que queria. Exato, porque todos queriam se apossar de Judá, que era uma nação muito rica na época. E aí eles foram naquela lógica, se não pode com o inimigo, junte-se a ele, né? Tem um filme, foi lançado um filme há um tempo atrás, que essa frase ela virou muito, ainda hoje ela repercute, né? Que diz assim, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, quando Acaz disse assim, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Só que essa profecia, essa frase aí não se coube nessa colocação, não se encaixou não. Porque o inimigo do inimigo dele também era inimigo dele, né? Queria o mal dele. E aproveitando a oportunidade, e aí Acaz diz assim, eu não quero a proteção de Deus, eu quero a proteção dos assírios. Porque, na realidade, você frisou uma coisa agora há pouco, né? Acaz não queria compromisso com Deus. Essa era a questão. Porque ele sabia que se Deus estivesse protegendo ele, ele teria a obrigação, né? Eu tenho que me sujeitar a Deus. Então, ele preferiu ter a proteção do rei da Síria e não a proteção de Deus. Aí, em pouco tempo, o rei da Síria invade o Israel, que era inimigo de Judá, e os sírios
e destrói tudo lá, tudo mais. E agora, a visão do rei da Assíria agora foi para Judá. Disse, agora eu vou conquistar ela. Então, realmente foi uma decisão, uma escolha errada. Eu sempre gosto de trazer o contexto da lição para os nossos dias de hoje, né? E essa lição, ela nos deixa bem claro o que muitos de nós fazemos hoje, né? Porque assim, a gente tem várias opções a escolher na nossa vida. Uma delas é servir a Deus ou não. Verdade. Uma delas é escolher confiar em Deus, depositar nele nossa confiança, como nosso provedor, como nosso mantenedor em todas as áreas de nossas vidas. E às vezes nós, por querermos algo querer algo demais, como por exemplo, às vezes um curso superior, né, uma formação, às vezes, não, Senhor, eu tenho aulas no nosso contexto adventista, né? Todos os sábados eu tenho aula e tudo mais, então vou dar um tempinho aqui na igreja, vou me formar, vou conseguir a minha graduação e depois eu retorno para a igreja. E a gente sabe que muitas vezes isso não acontece de haver esse retorno. E assim é em várias outras situações, em relação a um relacionamento, em relação ao trabalho, em relação a amizades, em relação aos próprios gostos de ter um vestuário diferente dos crentes, dos irmãos da igreja, é uma forma de alimentação diferente dos modos que um cristão faz, a questão do próprio lazer, da diversão. Então, são várias coisas que muitos de nós fazemos como o rei, né? De deixar Deus de lado, esquecer que Ele pode prover aquilo que nos falta, porque havia uma promessa para o rei Acais. Deus já havia prometido, mas ele não confiou. De certa forma, ele quis se antecipar. Eu sei que são histórias totalmente diferentes, mas lembra um pouco da história de Jacó, né, de querer antecipar a bênção, de querer dar um jeitinho, o jeito dele, sendo que já havia uma promessa para Jacó. Exatamente. Né? E o rei Acais, não, deixa eu me aliar aqui, eu não estou vendo Deus agindo agora, não estou vendo logo Deus destruindo esses reinos e me deixando aqui em paz, então eu vou procurar logo fazer essa aliança aqui com o inimigo dos meus inimigos, que também era inimigo dele, mas que era forte também. Então, eu creio que também, talvez com um sentimento de medo, não sei, e às vezes nós também, por medo da situação que estamos passando, nós decidimos fazer algumas escolhas que nos levam para longe dos caminhos de Deus. Exatamente, Marcelo. Marlete. Assim, Marlete. Só lembrando aqui que o nome dos dois filhos de Isaías, que eram bem peculiares, né? Isso. Remetiam a situações que Deus queria mostrar para Acais. E o nome do segundo filho dele, que é esse Maesalal Rasbaz, né? Que era Rápido despojo. Rápido despojo, preso seguro. Indicava que aquilo aconteceria de uma forma muito rápida, né? Aí é por isso que ele diz que antes que esse menino, esse rápido, soubesse dizer meu pai, minha mãe, aconteceria a profecia, né? Então, o profeta estava dizendo para ele o que aconteceria muito em breve se ele se unisse a Síria. A profecia era: Damasco vai cair e Israel também vai cair. Damasco era a capital da Síria, Israel capital aliás, Samaria capital de Israel. E mesmo assim, Ele não acreditou. Olha, o Marcelo estava falando agora há pouco que muitas vezes a gente faz escolhas porque temos medo. E é compreensível, nossa fé é pequena, né? Muitas vezes a gente faz escolhas. E não estamos aqui para julgar ninguém pelas escolhas que a gente faz, às vezes pelo medo que a gente tem, né? Porque pela situação momentânea, urgente, né? Como eu estava dizendo, a nossa fé é pequena. Tem uns que têm a fé maior do que outros, né? Mas o problema de Acaz é que quando ele foi tomar foi fazer a escolha, Isaías entra em contato com ele e diz: não faça isso. Não faça isso. Você quer um sinal de que Deus vai proteger
Nessa hora era para ele dizer: ô Isaías, você chegou bem na hora, realmente eu ia fazer uma coisa dessa, minha fé é pequena, me dê um sinal, né, para aumentar a minha fé. Ele disse: não, eu não quero sinal, eu não quero sinal. E aí ele já tinha tomado a decisão tão tal é que quando o rei da Assíria destrói Israel e o rei da Síria, ele vai lá visitar a Síria. Chegando lá, ele vê os altares lá, né? Ele vê o Deus lá que eles adoravam, e ele já manda ele já mandou a planta. Diz: olha, quando eu chegar em Israel, eu já quero esse altar lá. Então, quando ele foi visitar lá a Síria, ele viu como era feita a adoração, como era feita aos deuses pagãos. E aí ele mandou um enviado lá para Israel, ou para Judá, no caso. E aí, quando ele volta dessa visita, quando ele chega lá, o altar já está pronto. E aí ele já começa a uma idolatria desenfreada, ao ponto de mandar sacrificar seu próprio filho, né? Então é uma coisa assim, quando a pessoa decide se afastar de Deus, uma coisa eu tenho sempre em mente, que o irmão Bernardo me fala, né? Diz: olha, quando uma pessoa se afasta de Deus, ele faz coisas que a gente nem imagina. Então, quando uma pessoa está afastada de Deus, a gente vê, Edmilson, que muitos que estão na igreja, hoje mesmo a gente fala assim: Deus me livre de fazer isso ou aquilo, e a gente vê vários tendo esse mesmo destino, de certa forma, escolhendo sair dos caminhos do Senhor e fazendo coisas que há um tempo atrás aquela pessoa estava aqui à frente, assim como nós estamos, dizendo que nunca fariam aquilo por amor a Deus, né? E é o que a Bíblia nos diz: quem está em pé, veja que não caia. Que é justamente por isso. Porque quando a gente está aqui, digamos assim, em sã consciência espiritual, digamos assim, a gente não pensa em fazer: eu vou ali roubar alguém, eu vou matar alguém, vou adulterar, vou isso e aquilo. A gente não pensa, né? Mas a partir do momento que a gente escolhe, ao longo da caminhada, fazer as nossas próprias vontades, esquecer do temor do Senhor, você pode ter certeza que você fará coisas que hoje você nem imagina. Isso eu digo, não é nem no sentido grandioso, fenomenal, mas eu digo no sentido errado, no sentido que lhe conduz à perdição. Então, vamos seguir aqui à frente. E Marcelo, vamos ver aqui o significado dos nomes, né? A Marlete já até começou aí, né? Já o significado dos nomes. Olha, eu acho interessante que aquele povo, naquela época, quando colocavam nome de uma pessoa, aquele nome era para representar o caráter daquela pessoa. Sim. Hoje não. Hoje as pessoas escolhem os nomes, assim, às vezes por homenagear alguém, né? Ou porque acha bonito, ou porque acha diferente, uma coisa assim. Por exemplo, Marcelo, você sabe o significado do seu nome? Martelo, martelinho. Né? Eu tive pesquisando, o seu nome é de origem romana. Olha só. Que significa... Essa outra origem eu não vi. Não, né? Seu nome é de origem romana. Sim. Que significava Máximos, aliás, Marcelos, né? Ou diminutivo de Máximos. Sim. Que significa pequeno guerreiro. Não tinha nada assim de Marcelindo, não. Não vi não. Droga. Eu vi o seguinte: pequeno guerreiro, jovem guerreiro. Pronto, eu fiquei satisfeito agora. Melhor do que martelo. Né? Então, o seu nome se encaixou com você. Pronto. E Marlete, tu sabe o significado do teu nome? Eu já vi o significado um pouco parecido lá, como é que diz? Lindo Bosque. Olha aí, Eric. Aí eu fiquei pensando, olha, uma pessoa que trabalha com ecologia, né? E aí o nome é Lindo Bosque, uma coisa assim.
E Edmilson, vocês sabem o que significa? Diga aí, agora está todo mundo curioso agora. Não. O pescador. Não. Edmilson é filho do protetor das riquezas. Aí eu fiquei pensando... Eu ainda pensei que ele ia falar das ameixas. Não, mas eu sou filho das ameixas, sim, então sim. Uma coisa não ficou assim parecida. Né? Ficou. Então, às vezes, a gente nem sabe o significado do nosso nome, mas no antigo Israel era assim, quando a pessoa colocava um nome, ele já queria, já sabia e passava para a criança o significado. Aí, então, Isaías coloca o nome dos filhos dele, que é assim um tanto, né, Mas, Salau, Bas, aliás, vamos lá. Maé, Salau, Ras, Bas. A gente falta até o fôlego, né? Agora já pensou um menino jogando bola lá, se fosse em nossos dias, né? Era Maé e pronto. Só que naquela época eles não abreviavam, né? Chamavam o nome completo. Aí falavam lá, né? E o significado é rápido despojo, presa segura. Aí você chega lá, grita, né? Rápido, seguro, presa... Como é que... peraí. Rápido despojo, presa segura, chuta essa bola. Edmilson, que ele terminasse. Edmilson, quando a brincadeira, eu lembrei da minha mãe. A minha mãe, o nome do meu irmão é Marcos, o meu é Marcelo. Eu tenho 35, ele faz hoje 38, e ainda hoje ela me chama de Marcos e chama ele de Marcelo. Imagina uma mãe dessa aqui, misericórdia. Pois é, exato. Então, a gente vê que quando Isaías colocou o nome naquele filho, né? Aí eu fico pensando, será que naquela época existia bullying? Esse menino na escola dos profetas, porque tinha a escola dos profetas, né? Esse menino na escola dos profetas, ele e o filho de Oséias. Oséias era não meu povo, né? Sim. Não meu povo e aquela outra coisa lá. Eram 3 filhos. Exato. Então, esse menino tinha esse significado, né? Olha, veja que um profeta naquela época se colocava tanto nas mãos de Deus que ele não se importava com as consequências, né? Então ele colocou o nome do filho, que Deus pediu para colocar o nome do filho, em uma coisa que iria acontecer rapidamente. E aquele nome ia seguir, enquanto aquela criança fosse viva, enquanto aquela pessoa fosse viva, aquele nome ia significar aquela profecia de um rei que decidiu seguir a sua própria vontade e não seguir a orientação de Deus. E ali o povo, né, Judá havia se recusado a aquela advertência, aquela mensagem de segurança de Deus. Né? E aí depois o significado do nome ele vem logo em seguida no verso 4 de Isaías 8. Diz que Judá seria fortemente dominado, né, pela Síria e representado pela grande inundação do rio Eufrates. Então, assim, seria algo rápido, grandioso e, de certa forma, assustador. A gente já viu em alguns anos atrás o rompimento de algumas barragens, né, a destruição que causa, né, o rompimento de uma barragem. E aqui a inundação de um rio também, em relação ao povo todo, a gente vê que seria uma destruição muito grande. Uma destruição que poderia ter sido, de certa forma, evitada por aqueles que fossem fiéis a Deus. Né? E o povo não, escolheu o quê? O caminho mais difícil, Edmilson. Mais difícil. Se você tiver presenciado uma tromba d'água, né? Quando um riacho ou um rio está pegando muita água devido à enxurrada, você fica assustado, né? Então, a destruição, os assírios, eles viriam para cima de Judá, assim como uma tromba d'água. Né? Depois que eles fizessem a sua conquista ali do reino de Israel e dos sírios, então ele viria para Israel, para Judá. E o interessante, Edmilson, que mesmo com o posicionamento do povo, apesar dos erros do povo, Deus se mostrava e estava pronto
para ajudar seu povo, para ter misericórdia do seu povo. E isso é uma grande lição para as nossas vidas. Nos dias de hoje. Para os nossos dias. Porque eu sei, eu tomo decisões erradas na vida. Todos nós. Você toma decisões erradas. Às vezes voluntário ou involuntariamente. Né? Nós tomamos essas decisões. Mas o importante é que Deus nunca deixa o seu povo. Né? Todas as vezes que a gente recorrer a Ele, porque a gente vai ver nos reinos futuros, apesar da presepada que Acás fez, eu chamo logo presepada, né? Da presepada que ele fez, né? E a gente vê que o seu descendente retomou novamente, não vou comentar muito porque é para lições futuras, mas o importante é que quando a pessoa busca a presença de Deus, ele está disposto a se achegar novamente para os seus filhos. E aí, Edmilson, vem a grande sacada, como a gente falou, né, que aqui na parte de Isaías já de 8, 11 a 15, fala a respeito do temor, né? E o título diz assim, ó, na quarta-feira, quem quiser acompanhar na lição, nada a temer quando tememos a Deus. Mas como assim, Edmilson? Como é que eu... Parece eu não vou ter medo tendo medo? Será que esse temor aqui em relação a Deus é um medo realmente como a gente tem de bicho quando é criança? De olhar debaixo da cama? Que medo, que temor é esse em relação a Deus, mais precisamente dentro dessa circunstância aqui? Eu acabei de me ver aqui à mente, digamos que você tem em casa... um Rottweiler, né? Ou um Pitbull, uma coisa assim, né? E que esse cachorro, ele é muito... Para você, ele é muito dócil, né? Ele é muito dócil para você e tudo mais. Mas, para a pessoa estranha, não, para a pessoa estranha, ele é muito agressivo. Então, quando você está diante dele, você sabe do potencial e da força que aquele cachorro tem. Mas você não tem medo, por quê? Porque ele é seu amigo, né? Mas você sabe que se um dia ele se revoltar contra você, e se você estiver desarmado, você não tem chance contra ele. Então, o temor deve ser mais ou menos assim, o respeito que você tem para com Deus, mas ao mesmo tempo você se achega a Deus, você se abraça com aquele cachorro, você brinca com ele, você acaricia ele, porque ele é seu amigo, né? Você tem um respeito por ele, mas você, ao mesmo tempo, você não tem medo dele. Então, com Deus, eu não sei se eu estou fazendo, eu estou até com medo de errar aqui, tem até um pastor aqui com a gente, e o pastor, não sei se ele está manejando assim, fazendo as comparações aí meio, manejando, né? assim a cabeça, dizendo, esse Edmilson está totalmente fora do contexto. Mas quando você tem, o temor de Deus é diferente do medo, né? É diferente, totalmente diferente do medo. Se você não é amigo de Deus, aí você tem que ter medo, realmente, né? Porque as consequências podem ser muito graves. Tudo é questão de conhecer. Quando a gente conhece a Deus, de fato, nós sabemos do poder grandioso que Ele tem, das obras maravilhosas que Ele pode fazer. Tanto em relação vamos lá, em relação a ser justo. Tanto no punir como no livrar. E aí aqui a lição tem um trechozinho bem transparente, bem claro, que eu achei bem legal trazer para a gente entender isso. Existem diferentes tipos de temor. Se alguém com poder impressionante é nosso amigo, com quem compartilhamos amor mútuo, não tememos essa pessoa no sentido de pensar que ela possa nos fazer mal. Mas temos uma espécie de temor no sentido de conhecer e respeitar o poder dessa pessoa e os limites do nosso relacionamento. Exatamente. Então, e Deus é isso. Aí você está com aquele cachorro ali, aí você não vai agredir ele e provocar a raiva daquele cachorro. Por quê? Porque você sabe, se ele partir para cima de você, ele pode lhe estraçalhar. Mas, ao mesmo tempo, você está ali acariciando. Você não tem medo, mas você tem o respeito por ele. E essa advertência Deus deu para Isaías, para que ele não temesse o que o povo temia.
né? Porque eu sei que né, Isaías é um homem de Deus, profeta, mas assim, às vezes a gente, por certeza, né, essa fé de que Deus pode nos livrar ou prover aquilo que nos for necessário para dias de luta, dias de batalha, dias de sofrimento, dias de escuridão. Como, por exemplo, eu tenho certeza, a gente conversou com outras pessoas, eu sei que vocês também conversaram com pessoas em relação à questão da pandemia, em relação a pessoas que estavam isoladas dentro de casa. Muitas pessoas estavam com medo, com muito medo. Então, tal que muitas pessoas procuraram auxílio psicológico e tudo mais, porque o medo estava muito grande. Eu lembro que nos 3, ali no início de março, aliás, quando começou lá em março, de dia 20 em diante para abril, a gente vê que a maioria das pessoas nem saíam de casa. Parecia a época de Sexta-feira Santa, né? Isso. Onde ninguém ficava na rua nem nada e a gente ficava, meu Deus, o que é que nós estamos vivendo? E essa questão de se privar da presença de amigos, de parentes, né? Pessoas ficarem isoladas sem poder receber ninguém, eu sei que causou muito medo nas pessoas. Causou um sentimento assim de insegurança, de incerteza, mas Deus, Ele é o nosso seguro, nosso socorro bem presente na tribulação, nos momentos difíceis. Você que está aí, do outro lado aí da tela, e você que está aqui também, queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 4, verso 18. Como aqui já tem um versículo, você que está com a lição, não quiser abrir, a própria lição já dá o versículo, né? Encontraram aí? 1 João, capítulo 4, verso 18. Eu vou ler aqui, porque se você ler, a pessoa lá não vai ouvir, né? No temor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, o que faz com que as pessoas tenham medo às vezes é a falta do relacionamento com Deus. Se você conhece, uma das formas de você conhecer é no relacionamento. Hoje cedo, antes eu abri aqui o WhatsApp e o meu irmão, ele mandou um vídeo, né? Então aqui a Zéza está aqui também, viu o vídeo, né? Então ele manuseando uma cobra, ele achou uma cobra perto de casa e ele tem também esse mesmo sentimento meu, né? Não gosta de matar esse bicho, né? E uma vez também eu achei uma perto de casa, não aqui, né, no outro lugar, e aí eu tive que pegar ela, resgatar e levar para longe antes do caseiro ver, senão ele ia matar. Então ele estava manuseando uma cobra ali, né, pegando ela para tirar ela e soltar ela mais distante. E aí as pessoas têm medo de pegar em cobra, mas quando você conhece que cobra é aquela e como manusear, você não tem medo. Agora, se você não conhece, aí por isso que diz que o temor, né, lança fora o medo. Antes o perfeito amor, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, se a gente conhece a Deus, se você conhece a Deus, se você tem um relacionamento com Deus, você vai ter o temor de Deus, mas não vai ter medo. Não vai ter medo. Verdade. E aí, Asmilson, a gente já veio aqui, já quase finalizando aqui, já chegando no dia de quinta, né? A escuridão dos ingratos mortos-vivos. É um título assim bem estranho, né? Assim, bem, de certa forma, forte. E o que é que aconteceu naquela época ali?
O próprio rei Acais, juntamente com o povo, preferiram o quê? Seguir a outros deuses. Como você falou anteriormente, levantar altares a outros deuses. E não era somente uma adoração simples, tinham atos bem sérios, bem assim como você mesmo falou anteriormente, a questão do sacrifício, né? Até mesmo dos filhos, né? E o povo ali, eles estavam consultando, buscando orientação, não de Deus, mas estavam buscando essa orientação, essa direção de necromantes, de outros deuses, de adivinhos, né? De tudo que não fosse Deus. E aí a gente vê que, trazendo para os nossos dias hoje, sem querer entrar em pauta de religião ou alguma coisa assim, mas a gente vê que hoje muitas pessoas ainda têm práticas bem semelhantes a estas. Talvez não com os sacrifícios que haviam na época, né? Mas o povo, alguns, né, tendem a seguir essa questão da outra adoração, de buscar outra orientação, senão a divina. Essa questão do rei Acaz, né, ele se afastou totalmente de Deus e ele enveredou por esse caminho da idolatria, do ocultismo. O próprio rei Saul foi morto em consequência de procurar ele já tinha se desviado dos caminhos de Deus, mas um pouco antes da sua morte, ele sabendo de que não podia enveredar por esses caminhos, ele vai procurar uma feiticeira, e para que a feiticeira evoque Samuel, para ver o que é que Samuel tinha para ele. Gente, é como a gente estava frisando agora há pouco. Quando uma pessoa se afasta de Deus, ele faz coisas que ele não imaginaria. Você olha aqui e diz, eu não sou capaz de fazer isso, né? Mas Saul fez, e Acaz fez. Acaz se enveredou pelo caminho do ocultismo, da idolatria, que para ele sacrificar o próprio filho ficou uma coisa normal, ao ponto dele se afastar. Então, muito cuidado, meus queridos, muito cuidado. Quando a gente começa a se afastar de Deus, a gente começa a fazer coisas que a gente hoje acharia um absurdo. Então a gente tem que ter sempre cuidado de estar buscando a presença de Deus, no relacionamento com Deus, para que a gente não fique como Adão e Eva, que tinha aquele contato com Deus, aí quando eles se afastaram, se esconderam, aí disseram, tivemos medo, né? Tivemos medo. E a gente não deve ter medo de Deus. A gente deve sempre ter o temor de Deus, mas não o medo. Fala alguma coisa, Jorge? Tá ok. Então, assim, tudo aquilo, de certa forma, poderia ter sido evitado se Acaz tivesse tido um outro posicionamento. Ali ele, como rei, como líder do povo, como aquele que deveria, de certa forma, passar confiança para o seu povo, ele decidiu seguir outros caminhos que não o de Deus, e as suas práticas levaram o povo também a se corromper, né? A se distanciar de Deus. E a gente, como servo de Deus, a gente como é que eu posso dizer? Propício a isso, e nós somos observados também. Muitas pessoas podem ser ganhas, né, por nosso testemunho, mas também muitas pessoas podem se perder por conta do nosso mau testemunho também. E a questão da nossa vida hoje, tudo é questão da prática daquilo que a gente conhece. Nada dessa história aqui sobre o rei Acaz, suas práticas, os seus erros, as suas escolhas de não confiar em Deus, de escolher seguir a outros deuses, seguir a sua própria vontade, traduzindo, eu vejo que não é nem seguir outros deuses, levantar altares e etc, etc, mas sim
seguir as suas próprias vontades, os seus desejos, as suas inclinações, os seus gostos, tudo em relacionado ao que ele quer. E isso hoje, para os nossos dias, ele ganha um contexto bem sério, porque todos os dias a gente faz escolhas, a gente toma decisões, né? E a gente vê assim, mas eu nunca que eu vou fazer igual o rei Acais fez, né? Construir altares a outros deuses, sacrificar meus filhos e etc, etc. Coisas grandiosas, mas são nas pequenas coisas que a gente vai se distanciando, se afastando dos caminhos de Deus. E de pouquinho em pouquinho, aquilo se torna grande ao ponto de nós estarmos totalmente fora. Não fora da igreja, da instituição adventista, dessas 4 paredes, mas eu falo fora do céu, fora dos caminhos do Senhor. E a nossa prática, ela deve ser algo constante. O nosso orar, o nosso vigiar deve ser algo constante também. O nosso testemunho deve ser algo constante. Não para ganhar os outros, mas para você conseguir a sua salvação. Porque não adianta você ganhar várias pessoas e você perder a sua salvação. Parece um pouco um pensamento egoísta, né? Mas a questão é, salva-te a ti primeiro. Claro, quem salva é Jesus, mas te ponha habilitado a essa salvação, a estar pronto quando Jesus voltar, né? Porque a gente vê essas histórias aqui, a gente acha algo absurdo, algo longe do nosso contexto, da nossa realidade, né? Para os dias de hoje. Exato. Para quem mora aqui no Parque Piauí, para quem mora no Promorá, para quem mora lá no Santa Cruz, ou no Santa Fé, no Betinho. Mas isso pode acontecer em nossas vidas hoje. E hoje, como eu falei lá no início, hoje não, porque talvez você esteja com um pensamento assim, santo, está aqui na igreja, orando, estudando a lição, daqui a pouco vai ouvir a mensagem do culto, do sermão. Mas e amanhã? E depois? Quais serão tuas escolhas? Será que você vai tender a ceder para os teus desejos, as tuas vontades? Será que eu vou fazer isso? Porque hoje a gente diz, nunca farei isso. Que é o que muitos de nós estamos falando hoje. Deus me livre de fazer isso. Mas tenha certeza, meus queridos, que ao mínimo que você se distanciar de Deus, você vai começar a fazer coisas que você nunca desejou ou imaginou fazer. E vai ser justamente isso que vai, quem sabe, até lhe tirar dos caminhos eternos. Mas eu te digo, Deus, em sua misericórdia, Ele está lutando para salvar cada um de nós. Para nos ajudar em nossas fraquezas, para nos ajudar a pôr em prática o pouco que for, o pouco que a gente conseguir fazer. Mas o importante é não parar, é sempre buscar melhorar, sempre buscar estar perto de Deus, fazendo a vontade de Deus, por mais que a sua vontade, os seus desejos estejam ali gritando. Mas devemos alimentar mais a natureza que irá prevalecer quando Jesus voltar. Exatamente. Olha, a Cássia está aqui presente. Ela estudou 4 anos para salvar vidas. Não só ela, mas qualquer um que fez um curso de primeiros socorros, sabe que mesmo quando você se empenha em salvar vidas, mas acima de tudo a sua segurança, ela está acima daquelas pessoas. Agora, muitas vezes as pessoas, por amor àquela pessoa, você arrisca a sua vida. Mas quando você se empenha em salvar uma vida, você tem que colocar em primeiro lugar a sua segurança. Por isso que eles ficam todos equipados, por isso que etc. Por quê? Então, quando você se empenha em salvar almas, você também não deve estar só preocupado com salvar almas, mas também salvar a sua própria alma. Então não adianta você salvar o mundo inteiro e terminar se perdendo. Servir de escada para as pessoas subirem ao céu. Então você tem que se preocupar com você, eu não estou falando no sentido material, mas eu estou falando com a sua salvação. Você tem que se preocupar
com a sua salvação e depois se preocupar com a salvação das pessoas. Eu espero que ninguém interprete mal essa... talvez eu não esteja me expressando corretamente, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente se preocupa com a salvação das outras pessoas, fazer trabalho na igreja, fazer trabalho missionário, de estar devolvendo dízimos e ofertas para ajudar outras pessoas em outros lugares, quando você não se preocupa com o seu relacionamento com Deus, com o seu distanciamento de Deus, com a sua comunhão com Deus, e aí você termina se afastando. E muitas pessoas, por que uma pessoa deve se preocupar quando ele vai prestar socorro, preocupar primeiro com a sua segurança? Porque você é uma pessoa preparada, e como uma pessoa preparada, você pode salvar muitos outros. E se você terminar se perdendo ou morrendo ali naquele evento, muitas pessoas poderão deixar de viver por conta disso. Então, a questão da salvação, se você se afastar de Deus, você também, muitas pessoas poderão deixar de conhecer a Deus porque você não tem mais esse relacionamento. E assim, no contexto do rei Acais, Deus fez advertências e também promessas. E que para os nossos dias de hoje a gente fique atento às advertências que Deus nos faz, mas também que possamos ter confiança e fé nas promessas que Ele nos tem, que é de um reino vindouro, de uma salvação eterna. Amém? Vamos orar? Admilson, algum comentário ainda? Não, pode orar. Vamos ficar todos em pé. Santo e eterno Deus, bondoso Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo dom da vida. Te agradecemos, Senhor, pelas advertências que o Senhor nos dá através da Tua palavra. E também, meu Deus, te agradecemos pelas promessas que o Senhor nos faz. Te pedimos que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes e confiantes em Ti, para que possamos um dia desfrutar da Tua companhia eternamente. Amém. Permanece, pois, conosco hoje e sempre, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.